Eu sou a videira verdadeira. Meu pai é o lavrador. Toda a vara em mim que não der fruto, atira. E limpa toda aquela que dá fruto, para que dê mais fruto ainda. Vós já estáis limpo pela palavra que vos tenho falado. Estais em mim, e eu em vós. Como a vara de si mesma não pode dar fruto, se não estiver na videira, assim também vós, se não estiverdes em mim. Versículo 5 do capítulo 15 de João. Eu sou a videira, vós as varas. Quem está em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Se alguém não estiver em mim, será lançado fora como a vara e secará, e os colhem e lançam no fogo e arde. Se vós estiver em mim e as minhas palavras estiverem em vós, pedirei tudo o que quiseres e vos será feito. Nisto é glorificado meu Pai, que deis frutos, muitos frutos, assim serei meus discípulos. Viu a leitura? Aprendeu o que Jesus está ensinando aqui? Não, você não aprendeu porque você não é ensinado nisso. Você não aprendeu o que Jesus está ensinando aqui porque você não está aprendendo de Cristo. Jesus ele vai dizer que é a vara, que é, não é, a videira. E que nós somos a vara, que estamos enxertados, ligados nele. Quem não está nele não tem vida, não dá fruto, não é reconhecido por Deus. Quem não está nele vai perecer. Quem não está nele continua perdido. Quem não está nele não tem parte com o Pai, vai ser lançado no fogo. Isso fala do juízo. Jesus vai dizer: estais em mim e eu em vós. Você consegue absorver o que Jesus está ensinando aqui? Deixa eu dizer uma coisa para você nesse momento. Para vocês que estão assistindo esse vídeo. Enquanto vocês não entenderem a importância de Jesus, a dependência de Cristo para a vida com Deus, para ser abençoado, para estar aprovado por Deus, vocês continuarão perdidos. Enquanto vocês não entenderem que a nossa dependência com Deus, da aprovação, dos pecados perdoados, da santificação, da reconciliação, das bênçãos eternas, da vitória contra a morte e o pecado, da aceitação de Deus para a promessa dele. Enquanto vocês não entenderem a importância, a necessidade, a dependência de Cristo na vida de vocês, para vocês alcançar tudo isso, vocês vão continuar perdidos. Mas, irmão Wellington, perdido por quê? Perdido por quê? Eu estou na igreja buscando a Deus, servindo a Deus, fazendo a obra de Deus, vou adorar a Deus, estou fazendo sacrifício, estou me consagrando a Deus. Enquanto vocês estiverem nessa dependência de igreja, como se fosse meio de vida com Deus, vocês continuam perdidos de Deus por causa do entendimento corrompido. Vocês estão se dirigindo numa vida de fé em Deus dentro de uma direção errada. Vocês estão oferecendo sacrifício e vida de devoção a Deus que é vã, que Deus não recebe. Vocês estão vivendo uma vida de fé em Deus cega, vã, onde estão perdidos e cada dia estão se perdendo mais. Porque vamos analisar o que Jesus está dizendo aqui. Vamos observar o ensinamento de Cristo. João 15, versículo do 1 ao 7. Eu sou a videira verdadeira. Por que Jesus disse que é a videira verdadeira? Porque existem as falsas. Ele é o caminho verdadeiro, por quê? Porque existem os falsos.
Ele é a verdade, por quê? Porque existe a mentira. Ele é a vida com Deus, por quê? Porque existe outros conceitos de vida com Deus que é mentira. Está entendendo? Jesus vai dizer, eu sou a videira verdadeira. E meu pai é o lavrador. Por que Deus é o lavrador? Porque foi Deus quem estabeleceu essa videira. Foi Deus quem plantou Jesus na terra. Como esperança para a humanidade que dá o fruto da vida para o homem. Está entendendo? Jesus é a árvore da vida para a humanidade. Quem plantou essa árvore da vida na terra? Por onde os homens que estão mortos vão ter vida? O próprio Pai. E Jesus está dizendo, eu sou essa árvore. Eu sou a videira verdadeira. Meu Pai é o lavrador. Versículo 2. Toda vara em mim que não der fruto, atira. Por que Jesus está dizendo que toda vara nele que não der fruto, tira? Porque tem vara que está em Cristo, mas não dá fruto. Tem vara que está em Cristo, mas não prospera. Dentro da vida, da perfeição de fé, do conhecimento espiritual. Por quê? Porque não se aprofunda nele, não prossegue no conhecimento dele. E com isso, é impedido do crescimento, é impedido da fé, é tirado do entendimento. E essa vara, ela vai ser tirada, separada de Deus. Mas está em Cristo, vai ser separado. Porque ninguém pode estar em Cristo sendo luz e não iluminando. Andando nas trevas, vivendo nas trevas, conduzido pelas trevas, entendendo conceitos e princípios de trevas. Como é que pode ser? Como é que pode estar em Cristo? Vai ser separado. Jesus vai dizer, versículo 2, toda vara em mim que não dá fruto, atira, e limpa toda aquela que dá fruto, para que dê muito mais. Então aqueles que estão se aprofundando em Cristo, se santificando não em vida de igreja, mas no conhecimento da palavra para viver, esse vai estar cada vez mais edificado. É isso que a Bíblia diz. Nós estamos numa caminhada para cada dia mais se edificar, ser prudente, conhecer e prosseguir no conhecimento de Deus para estar firmado. É isso que Jesus está dizendo. Aquele que está perseverando, aquele que está sendo prudente, esse vai cada dia mais crescer na graça e no conhecimento. Olha o versículo 3. Vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. A limpeza no nosso entendimento é a palavra que dá. A água que purifica, que limpa, por onde devemos nascer para entrar no reino de Deus, não é água de batismo de igreja, é a palavra. Quem limpa o interior do homem é a palavra. Por onde você vai ser purificado o seu entendimento, transformado, renovado, restaurado. Pela palavra. Então é preciso entender essa verdade. As pessoas estão aprendendo muita coisa dentro das religiões e igrejas, mas não de Cristo. Vamos continuar fazendo a exposição do que Jesus está ensinando aqui. Olha o versículo 4. Vós estáis em mim, e eu em vós. Como a vara de si mesmo não pode dar fruto, se não estiver na videira. Assim também vós, se não estiver em mim, não pode dar fruto. Você nunca vai agradar a Deus dentro de igreja, religião, se não estiver em Cristo andando pela direção que Ele deu. Você nunca vai encontrar justificação diante de Deus se não estiver em Cristo. Você nunca vai ser aprovado por Deus se não estiver em Cristo. Você nunca vai alcançar a graça de Deus se não for por Cristo. Você nunca vai agradar a Deus se não for por Cristo. Se não estiver nele, está perdido, irmão. É Jesus que está dizendo isso. Olha o que diz o versículo 5. Eu sou a videira, vós as varas, que está em mim, e eu nele. Esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. A gente vê o povo hoje na religião, sendo ensinado pela religião, que tem que cumprir ritual, cerimonial, que tem que viver devoção, usos e costumes para ser santificado, para poder se consagrar a Deus, para poder estar na presença de Deus, para poder ser de Deus. Aí o povo é ensinado, tem que vir para a igreja, tem que buscar a Deus, tem que participar do culto, tem que cumprir o cerimonial, tem que guardar as obrigações, tem que se santificar dentro do sacrifício religioso que as instituições colocam. O povo está pensando que isso vai
fazer você dar fruto a Deus? Sem Jesus nada podeis fazer. Eu não preciso fazer nada disso para alcançar de Deus santificação, purificação, remissão de pecados, justificação. É em Cristo que eu alcanço tudo isso e ando com uma vida agradável para Deus em Cristo. Não é na igreja, na religião, nem trabalho religioso. Quando você conhecer essa importância de Cristo na sua vida, você não vai mais estar preso dentro de sacrifício e obrigação de fardos pesados religiosos dentro de nenhuma religião ou igreja. Vamos continuar a ver o que Jesus diz. Capítulo 15, vamos ver o versículo 6. Jesus vai dizer assim, vai dizer aqui, em João capítulo 15, no versículo 6, se alguém não estiver em mim, será lançado fora. Você sabe o que Jesus está dizendo aqui? Você sabe a importância do que Jesus está falando aqui? Você pode estar aonde estiver, meu amigo, minha amiga, você que me ouve agora, você é religioso, você pode estar onde estiver, você pode ser de qualquer religião, a mais santa que se pregue, que diz que é desse mundo, que diz que é de Deus. Você pode estar na igreja que diz que é a igreja verdadeira de Deus. Isso não vai lhe salvar. Isso não vai lhe conceder nada de Deus. Porque o lugar que você tem que estar para ser de Deus, para estar dentro da promessa da salvação, para não estar perdido de Deus, o lugar que você tem que estar não é nenhuma religião, igreja, como hoje vocês são ensinados dentro das religiões, pelos líderes. Vamos aprender de Cristo, com Cristo, o que Ele ensinou para uma vida com Deus. Deixem de ser escravo, dependente de uma religião pelos conceitos dos homens. Aprendam a ser de Cristo, depender de Cristo e estar em Cristo para ser de Deus. Olha o que Jesus vai dizer. Se alguém não estiver em mim, será lançado fora, como a vara, e secará. Como a vara, e secará. E os colhem, e lançam no fogo, e ardem. Jesus está falando da condenação aqui, meu amigo. O contexto aqui é no sentido espiritual do juízo eterno, da condenação. Quem não estiver em Cristo é o que diz a palavra. Não tem a vida eterna. Mas a ira de Deus sobre ele permanece para sempre. João capítulo 3, versículo 16. Romanos 8, 1. Nenhuma condenação há para os que estão em Cristo. É o que Jesus está dizendo. Se alguém não está em mim, será lançado fora. Vai ser tirado da presença de Deus, não vai ter a presença de Deus, não vai estar diante de Deus para a vida eterna, vai ser lançado fora para o fogo eterno, o juízo, a condenação, a eternidade terrível que o ser humano vai sofrer por não crer e não buscar estar em Jesus. Enquanto você estiver com a sua vida achando que depende de uma igreja, depende de uma vida religiosa, depende de sacrifícios religiosos, depende de usos e costumes, de obrigações, de rituais, de cerimoniais para agradar a Deus, para estar em Deus, para ser de Deus, você continua perdido. Quando você entender o valor de Cristo, e quando você passar a depender de Cristo e ter a convicção de que em Cristo você está em Deus, você vai ser livre da escravidão religiosa, da opressão mental, onde o povo está oprimido, obrigado a cumprir isso, viver assim, guardar isso, praticar isso dentro da religião, como se fosse de Deus, onde o povo coloca a sua vida na dependência de uma religião, como se fosse a vida com Deus, onde o povo devota e escraviza a sua vida em trabalhos e sacrifícios religiosos, como se fosse meio de santidade, de servir, de fazer a obra de Deus. Não! Vocês precisam aprender de Cristo, o que Cristo ensinou. Se vocês analisar o que eu estou aqui expondo nesse texto do Evangelho segundo escreveu João, capítulo 15, eu estou fazendo uma breve e simples reflexão aqui do capítulo 15 de João, do versículo 1 ao versículo 7. Olha o que Jesus vai dizer no versículo 7. Se vós estiver em mim, e as minhas palavras estiver em vós, pedireis tudo o que quiseres, e vos será feito. Versículo 8.
Nisto é glorificado meu Pai, que vocês dêem muito fruto e assim serão meus discípulos. O que é que o povo está aprendendo hoje? Os pastores pregando, se você não estiver na igreja, instituição, você não tem conexão com Deus. Os pastores e muitos líderes religiosos de todas as religiões, eles pregam isso. Todos os líderes religiosos do sistema religioso, ele centraliza vocês para viver uma vida como se fosse para Deus, dentro, submisso às obrigações de trabalho, sendo devoto praticante das igrejas, do sistema religioso, das instituições, aonde eles centralizam, fizeram um monopólio, exclusivizaram a vida com Deus dentro desse ambiente sobre a norma, a regra e a autoridade do domínio do homem, os líderes religiosos. Quando vocês conhecerem a verdade, serão libertos disso. Quando vocês entenderem que nós, para viver uma vida aceita, aprovada e na comunhão com Deus, dependemos de Cristo, vocês vão ser livres da religião, dos trabalhos, das obrigações religiosas e da vida escrava, alienada, cauterizada na mente, numa dependência de vida religiosa. Vocês, quando conhecer a verdade, vão ser libertos disso. Jesus vai dizer que nós devemos estar, é nele, para Deus ser glorificado. Para que a gente esteja verdadeiramente em Deus, tem que estar ligado, tem que estar em Cristo, a videira verdadeira, que o próprio Deus plantou na terra, para que todos em Cristo possam ser recebidos por Deus como filho. Essa videira não é uma religião, não é uma igreja, não é um grupo religioso qualquer que cria norma, regra, para o povo viver como se fosse para Deus. Porque tem grupos aí que de nós não somos uma igreja, nós não somos uma denominação, nós não somos uma instituição religiosa. Somos um grupo, mas esse grupo cheio de regra, cheio de norma, cheio de ritual, cheio de cerimonial, só não é classificado como igreja, mas é uma instituição também, colocando padrões, colocando princípios, colocando meios que o povo tem que viver ali, naquele grupo, dentro daquelas regras, observando tudo aquilo ali para poder ser de Deus. Saiam desse meio. Jesus não ensinou nada disso, irmãos. A nossa vida tem que ser livre, dependente de Cristo. Não se prenda a uma instituição, a uma religião, a fardo pesado colocado pelos homens, como se isso fosse a vida com Deus. Conheçam a verdade, sejam libertos. Vão buscar estar ligado na vida com Deus, na videira verdadeira. Jesus vai dizer, eu sou a videira verdadeira. E quem não estiver ligado nele, está separado de Deus. Vai ser lançado fora. O povo hoje achando que videira é uma igreja, é uma religião. A videira, o lugar que nós devemos estar ligado para a vida com Deus, é em Cristo, irmão. Aprendamos a nossa dependência de Cristo. Aprendamos a viver uma vida de devoção, não dentro de igreja, cumprindo obrigação, ritual de culto, tabela de obrigações, sacrifício, penitência, flagelos, o povo vivendo tudo dentro das igrejas como se fosse esse o meio de uma vida consagrada a Deus, onde o povo é orientado a viver ritual, sacrifício, cerimonial, a participar de tanta coisa. É culto disso, culto daquilo outro como meio de santificação. Nós, para ter a nossa vida santificada, para viver com Deus, manter a comunhão com Deus, nós não precisamos de nenhum ritual, sacrifício ou vida de devoção de igreja, irmão. O que nós precisamos é buscar o conhecimento da palavra para nela andar. Santificação é andar na palavra. Santificação e consagrar nossa vida a Deus é estar com o conhecimento da palavra para nele estar, vivendo no entendimento dela. Nos valores, nos princípios da palavra. Não é dentro de vida religiosa, de sacrifício, de obrigação, de culto, de presença, de cerimônia, não. Jesus vai dizer que quem não está ligado nele vai ser lançado fora. Que nós devemos estar nele e a palavra dele em nós. É isso. A minha vida com Deus não depende de uma igreja. Ai de mim, se eu dependesse de uma igreja, se eu dependesse da direção de um homem para poder chegar a Deus e viver com Deus. Ai de mim. Graças a Deus que eu conheci a verdade, fui livre
e liberto disso. Quantas pessoas estão dentro das religiões com um senso de culpa, porque tem que estar ali. Eita, não fui hoje, não estou mais na religião, estou separado de Deus. Quantas pessoas oprimidas porque se não for para a igreja, eita, Deus não vai me dar minha bênção, eu não vou receber a vitória de Deus, eu estou afastado, desviado de Deus. Quantas pessoas estão presas com a mente escravizada dentro da dependência de igreja? Porque assim foram ensinadas, a mente alienada, cauterizada nessa mentira. De que para você ser de Deus, tem que estar dentro das igrejas, da religião, cumprindo e praticando toda a formalidade ritual, obrigações religiosas, porque senão você não é de Deus. Já pensou? Portaria Castelo de Avião? Você está entendendo isso? As pessoas estão presas, escravas dessa vida de igreja. Quantas pessoas que entendem assim, eita, se eu não for para a igreja, eu não sou de Deus. Por quê? Porque aprenderam isso. Aprenderam isso. Foram ensinadas nisso. Na mentira, não na verdade. A verdade é o que Cristo diz. Que nós temos que estar nele, ligado nele, para dar fruto para Deus. É por ele. Não é dentro de igreja, religião. Está pensando que fruto para Deus é estar em trabalho de igreja, consagração de igreja, obrigação de igreja, culto de igreja? Está pensando que isso é dar fruto para Deus? É? Tem muita gente escravo nessa dependência que até a sua vida despreza para poder manter o compromisso com a igreja. Estão esquecendo da sua vida, do seu viver, do compromisso na família, com o marido, com os filhos. Tem pessoas que hoje vivem para a igreja, não é a obra de Deus, é para Deus. Eu me consagro a Deus, eu vou buscar a Deus. Aonde? Você está tão perdida quanto qualquer outro dentro de igreja. A igreja não é o caminho, não é o lugar, não é o meio. A igreja não é o lugar do salvo é Cristo. A igreja não é o sinal de que você é de Deus. O sinal de que você é de Deus é o Espírito Santo. A igreja não é lugar para você viver sua vida de devoção a Deus. O lugar para você viver sua vida de devoção a Deus é Cristo, a palavra dele. A igreja não é o alicerce, não é o fundamento da tua vida de fé, de esperança para estar na salvação. O lugar, o fundamento, o alicerce de fé e esperança para você ter a salvação é Cristo, a palavra dele. O povo está sendo ensinado, trocando os valores, todo mundo vivendo dentro de uma direção errada, que estão dentro das igrejas. Porque estão sendo ensinados que a igreja é o lugar central, é o ponto, é o local de conexão com Deus. Olha, os pastores estão pregando isso. O lugar do salvo é na igreja. Se não estiver na igreja, não é salvo. Estão pregando isso. Eles são tão mentirosos que diz que não. Só basta você entender e analisar o que ele prega. Você vai ver que eles estão centralizando a sua vida com Deus nesse ambiente, instituição, igreja. Onde eles tiram você do princípio de igreja. Porque a igreja não é nenhum ambiente institucional. Igreja são pessoas que congregam em qualquer lugar. Não é uma igreja que você tem que congregar. O lugar de congregar não é estabelecido como igreja. O lugar de congregar não é importante. Importante é a congregação dos irmãos que estão em Cristo, congregando sob a liderança de Cristo na palavra. E aonde estiver 2 ou 3 reunidos ali, na direção de Cristo, ali está uma fração da igreja de Deus. Não é a igreja o local que a Bíblia manda você estar. Eles falsificam a palavra. Não deixe vossas congregações. O texto não está falando de local, de instituição religiosa, de igreja evangélica ou católica ou nenhuma outra. O texto está falando para os irmãos não deixar de congregar, não está estabelecendo lugar. Congregar nas casas, como era o costume dos irmãos. Congregar em lugares públicos, como também eles iam para sinagogas. Mas não era o lugar oficial para ele estar. Não era uma determinação, esteja na sinagoga, porque é ali que vocês buscam a Deus. É mentira. Esses falsificadores da palavra, é inimigo do evangelho, pedra de tropeço que leva o povo a desviar de Deus, os pastores e muitos líderes religiosos dentro das igrejas evangélicas e outras religiões, estão tirando vocês da verdade. Não estão formando vocês como discípulos no conhecimento de Cristo. Estão formando vocês um bocado de fanáticos religiosos, devotos e praticantes de religião. É isso que vocês estão sendo formados. Então fica aqui para vocês o esclarecimento da verdade que liberta. A voz que prega a verdade do Evangelho de Cristo.